Pedro. Depois, as jovens, certo? Depois das jovens, na sua coreografia, nós estaremos também ouvindo nosso irmão Antônio e sua esposa, com a oportunidade. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu estou feliz aqui por cada irmão que está aqui hoje, presente, aqui, pronto para ouvir a mensagem do nosso Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Deus faz coisa grande que o homem não consegue fazer. Quando você espera no homem, nada ele pode fazer, mas quando você espera em Deus, grande é o milagre. Deus se manifesta, meus irmãos, para aqueles que têm fé em Deus. Queridos irmãos, pegue as suas armas, por gentileza. Abre lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo de 21 a 24. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Atos 14, versículo de 21 a 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. E depois voltaram para as cidades de Lidro, Icônio, Antioquia e Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficar firme na fé. E também ensinava que era preciso passar por muito sofrimento para ganhar o reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam um provideiro, e oravam e jejuavam, entregavam os provideiros à proteção do Senhor. Amados meus irmãos ouvintes da palavra do Senhor, o Evangelho diz que Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em todas aquelas cidades, dizendo que Jesus de Nazaré, dizendo para aquela igreja, dizendo para aquele povo, que Jesus era a única porta de salvação. Amados meus irmãos ouvintes da palavra do Senhor, ali Paulo dizia com Barnabé que ali Jesus passava curando aquele povo de enfermidade, tirando os espíritos maus, fazendo o cego enxergar, fazendo o surdo ouvir, ia pregando o evangelho, e o melhor, meus irmãos, ressuscitando quem estava morto, como Lázaro foi ressuscitado com 4 dias que estava morto. Amados meus irmãos, Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho para aquele povo, porque aquele povo não conhecia a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo dizia também para aquele povo, para conseguir a vida eterna, para morar com Deus, tinha que sofrer para viver com o nosso Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac. Amados meus irmãos, ali Paulo também, quando ele percebia que naquela cidade tinha um homem que temia Deus, que andava na palavra de Deus, andava corretamente com Deus, Paulo escolhia aquele homem, um provideiro, e botava para ele tomar de conta daquela congregação. Ele orava e jejuava, e entregava a proteção de Deus para aquele homem tomar de conta daquela congregação que Deus enviou. Então é o mesmo caso de hoje, que Paulo é o mesmo caso que tem uns pastores de hoje que escolhe um homem que anda na palavra de Deus, anda corretamente, seguindo o nosso Deus verdadeiro, que é o Deus que manda nesse mundo, que é o nosso dono, que ele morreu naquela cruz, no Calvário, para cada um de nós estar aqui, cada um que ele quer, que cada um de nós seja sacerdote dele, para falar a palavra de Deus. Amados meus irmãos ouvintes, há 2 anos atrás, eu, esse servo de Deus, esse pequeno pecador, mas esse vaso de barro, eu fui resgatado por Deus. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não andava na palavra de Deus, eu era um cara que vivia na prostituição, na bebedeira, bicho ruim, pensa um bicho ruim, mas eu fui resgatado por Deus, e hoje eu estou sendo saudade de Deus, eu tenho coragem de falar a palavra de Deus, que só existe o Deus, meu irmão. Aqui, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, aqui é a passagem para entrar no reino de Deus, é a chave, é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, o homem não pode ter medo de falar a palavra de Deus. Eu vou beber um pouco d'água, meus irmãos. Queridos irmãos, ouvindo a palavra do Senhor,
Irmão, eu estou aqui mais uma vez. Eu sou um soldado de Deus, que Deus me regatou. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, que o nosso Deus é aquele Deus que fez a força jorrar água lá do deserto. O nosso Deus é aquele que mandou o maná do céu para aquele povo que estava 40 anos andando no deserto. O nosso Deus, meus irmãos, é aquele Deus que manda na vida, manda na morte, Ele manda embaixo, Ele manda em riba, e Ele manda em todo o tempo, e todo o rei. Tudo foi Ele que criou, nada escapa da presença dEle, e o controle está na palma da mão dEle. É o meu Deus que eu erro, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade que me deu. Eu sou um analfabeto. Olha, se eu contar minha história para vocês, o negócio é sério. Deus quebrou as correntes, meu irmão. Quando ele não era crente, vim nessa aí, me aceitar numa cabeça aí. Eu tentei 3 vezes me levantar para me aceitar Jesus como único Salvador da minha vida. Mas o Satanás marrou as correntes e não deixava. Até quando um dia eu pedi a Deus, joelhado na minha cama, e eu pedi: Senhor, quebra essas correntes para eu ser um soldado do Senhor. Porque o homem sem Deus, meu irmão, não vale nada, não vai para lugar nenhum. Não vale a pena você ganhar esse mundo todo, mas pode perder a salvação. E o que é bom, meus irmãos, é morar com Deus. Você quer provar do fruto da árvore da vida? Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito de Deus diz à igreja: quem conseguir a vitória tem o direito de comer do fruto da árvore da vida, meu irmão, que cresce no jardim de Deus. Oh glória! Em nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus abençoe cada irmão que anda na palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Tá? Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins santo, santo, incansavelmente santo, santo. E eu, um homem tão falho, e impuros lábios, o teu Deus tão grande, assim, humilde e importante. Dança pra ele. Então me
todos os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
noite, povo de Deus. Graça e paz. Amém? Abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. Foi onde nos foi privilegiada a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Altíssimo nosso Deus, bendito e exaltado seja o seu nome. Quantos encontraram? Digam amém. O versículo, na verdade, ele começa lá no versículo 11. E o texto se conclui lá no versículo de número 14. Então nós vamos ler os versículos de 11 a 14. A palavra de Deus diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aí vem o texto que se tornou a divisa desse evento e também desta mensagem que vamos estar compartilhando com vocês. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Eu não tenho dúvida de que esse povo é a igreja, de que esse povo são os crentes, de que esse povo são os discípulos de Jesus Cristo, que fazem a diferença no mundo de trevas, que resplandece a imagem de Cristo numa sociedade e numa geração corrupta que desfalece, no meio de uma geração que morre. Eis aí um exemplo de vida, eis aí um exemplo da graça de Deus. Aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, que abandonaram os seus pecados, entregaram suas vidas a Jesus. Aí a pouco vocês viram o irmão Pedro que veio aqui, e ele esteve nesse altar. Ele falou: eu fui escravo do pecado, estava algemado pelas cadeias do maligno, mas um dia eu conheci Jesus. As cadeias foram desfeitas e hoje eu estou liberto para a glória de Deus. Assim proclamou o irmão Pedro. E assim proclamam todos aqueles que um dia viviam nas trevas, mas hoje vivem na maravilhosa luz de Jesus. Assim proclamam todos aqueles que um dia viviam escravizados aos poderes deste mundo que pensam que governam, mas na verdade só arrumam uma dívida cada vez maior para si. Nós estamos aqui crendo na bendita esperança e no aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele voltará, Ele virá e Ele vai nos levar para morar com o nosso Pai que está nos céus por toda a eternidade. Não, eu não sou animador de auditório, e eu não estou falando para você de carochas, eu não estou falando para você de conto, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de algo real. Eu estou falando que por volta de 2000 anos atrás, lá na terra de Israel, o nosso Senhor e Salvador, Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo, Messias, Ele veio a essa terra, Ele veio na forma de um bebê, numa manjedoura, e ali Ele esteve, Ele nasceu, Ele foi odiado do dia do seu nascimento até a sua crucificação. No dia do seu nascimento houve morte lá naquela região da Judéia que hoje é chamada de Palestina, porque foi tomado do povo de Israel. E ali naquela região ele nasce, ele cresce, ele vive odiado. Ainda bebê, o rei reúne os principais dos sacerdotes, covardes naquela época, porque haviam deixado Deus vivo e haviam se mancomunado com o poder político, com o poder do tráfico de influência e formado uma gangue. Foi isso que os sacerdotes daquela época fizeram, e eles se uniram para destruir o Senhor.
Mas aquele reino que estava sendo construído era um reino eterno, que não precisava da mão dos homens para ser edificado, porque o Deus Todo-Poderoso se fez carne e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como monólogos do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá estão os poderosos reunidos, heróis, lá estão reunidos principados, sacerdotes, traidores, que haviam abandonado o Deus de Israel para servir ao sistema mundano, como muitas pessoas hoje estão nos cultos da igreja, sendo indevidamente chamados de pastor, mas ao invés de pertencer ao reino de Deus, pertence ao reino dos homens, às sociedades dos homens, e negam a Deus, e negam os propósitos da palavra, e traem a palavra de Deus porque são inimigos de Deus, são traidores que querem destruir o reino, e eles sobem nos altares e vivem acusando a igreja, e vivem difamando a igreja, tentando fazer parecer que o moral da igreja se perdeu, quando a igreja continua viva, santa, poderosa e imaculada, quando a igreja de Jesus continua como coluna e firmeza da verdade na terra, e Jesus vai abrir os céus acima de nós, e Ele virá nos buscar, e essa é a bendita esperança que nós temos, e nós permanecemos firmes nesta bendita esperança. A juventude esteve aqui cultuando ao Senhor, e esteve se consagrando ao Senhor, porque vieram para expressar de fato aquilo que Deus deseja de cada um de nós. O que Deus deseja de cada um dos que estão presentes aqui é que você seja mais do que assembleano, mais do que batista, mais do que qualquer uma outra coisa, que você seja sincero seguidor de Jesus Cristo, sincero seguidor do Cordeiro de Deus, que está disposto a fazer a sua vontade, ainda que isso nos custe a própria vida. Eu quero rapidamente compartilhar com você. Na internet eu já vi o Evangelho em 5 minutos, mas nós vamos compartilhar, ou ao menos eu vou tentar compartilhar com você em 10 minutos aquilo que eu tenho para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. A bendita esperança que nós temos em Jesus Cristo, que se firma e se consolida na palavra do nosso Deus, ela está na certeza de que esse mundo é perverso, esse mundo é mau. Você vê claramente quando o Satanás estava inspirando lá o Corão, ele colocou lá dizendo muito claramente que os seguidores do livro teriam que ser destruídos, judeus e cristãos. E você percebe que no mundo inteiro você tem liberdade para todos os outros credos e para todas as outras crenças, mas a fé em Jesus Cristo é seriamente combatida, é seriamente perseguida, é seriamente trucidada. Você vê aquela guerra no Oriente Médio, onde estão fazendo a maior campanha para a destruição de Israel. O inimigo de Israel precede o sistema de segurança humanitária. O outro inimigo de Israel é o presidente do Conselho de Segurança. É para matar, é para destruir, mas é certo que não dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor nos livrará de todo o mal. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O nosso Deus é fiel, e os poderosos dessa terra não perdem por esperar. Os destruidores desta terra, os covardes que estão orquestrando lá na ONU o holocausto judaico mais uma vez, e o holocausto cristão, porque é isso que vai acontecer depois que passar todas essa série de distração que eles estão fazendo, uma caçada global contra nós, os cristãos, e contra os judeus, porque o sentimento antissemita, o desejo de destruir os descendentes de Sem é uma coisa terrível. Mas perseguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, e o anjo guiou em meio a todas aquelas tramóias, e Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cresceu, Ele iniciou o seu ministério, Ele pregou a verdade, o amor, como foi dito aqui. Ele nos deu a nova aliança, um novo concerto, um novo pacto, e Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei o que eles vão planejar, eu não sei o que eles vão tentar fazer, mas o nosso consolo é certo. João 14:1, o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se desta forma não fosse, eu não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, meus seguidores, preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
Essa é a bendita esperança que nós estamos aguardando, e aqueles que esperam no Senhor não ficarão frustrados, mas renovarão as suas forças. E bem-aventurada é a esperança que temos do aparecimento do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, é o seu nome. Nós estamos aguardando, nós estamos esperando. Já temos um monte de ateus em cima dos altares que estão até desistindo de pregar sobre a volta de Jesus, porque eles não acreditam. Eles estão envolvidos com tanto quanto é de malandragem e através de livros teológicos e de seminários teológicos que são verdadeiros inimigos de Deus, que roubou a esperança e quer transformar tudo num sistema humano aqui dessa terra. Mas a grande verdade é que Jesus é vivo. Jesus, ele vai voltar, e os poderes deste mundo virão a ser do Senhor e do nosso Cristo, e reinaremos sobre toda a terra. O milênio é para isso, e você não perde por esperar. Por isso, igreja, prepare-se. Por isso, meu irmão, se santifique. Por isso, meu irmão, não durma. Se sinta motivado para pregar o Evangelho, se sinta motivado para falar do amor de Deus. Não se importa com os bares, não se importa com a boca de fumo, não se importa com os políticos, não se importa com os sistemas que tem nessa terra, que estão se preparando para nos perseguir. Fale da palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho não é patrimônio de uma denominação evangélica. O Evangelho é de Deus, a palavra é de Deus. E todos aqueles que pregarem a palavra de Deus, crendo que ela é viva, que ela é eficaz, verá a salvação de Deus, verá o ímpio sendo liberto, verá o escravo da bebida sendo resgatado, o escravo da droga sendo liberto, os corruptos ladrões que estão solapando o dinheiro público, como nós temos visto de forma escarada em todas as partes, de norte a sul desse país. Eles serão libertos desse vício maldito, e eles provarão aquilo que o dinheiro não pode dar, e eles provarão o prazer que sexo nenhum pode providenciar. Eles provarão isto nas suas vidas, que é a esperança da glória. Eles provarão Deus, eles sentirão Deus vivendo dentro de si. E a nossa motivação é como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam produtivos na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Pregue em qualquer lugar, não importa se o local onde você está é um localzinho simples, porque Jesus nasceu foi dentro de uma estrebaria, e ele começou entre as menores da cidade de Judá, mas de lá saiu um guia que havia de apacentar o povo de Israel, que havia de apacentar esse grande rebanho de Deus que está espalhado por toda a terra. Então não se importe, eu moro num lugar pequeno, fale, porque você pode até ser pequeno, a tua voz pode até ser pequena, mas a palavra que você tem é a palavra do Deus Todo-Poderoso, é a palavra do Deus que criou os céus e a terra, e essa é a nossa motivação para o serviço. Por isso, seja firme, seja constante. Não, é porque se eu fizer isso, o pastor vai me dar um cargo. Esqueça de cargo, esqueça de funções, esqueça de título, isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem, porque o que mais importa é o seu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem gente com título de pastor que vai para o inferno, porque não serve a Deus, serve a instituição, serve aos homens, serve a político, serve a cambalacho, serve a tanta coisa, mas não serve a Deus, está empolgado com tudo. Ele não vai entrar no reino dos céus. Tem um título, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Porque ter título não bota ninguém no reino dos céus. O que bota o homem no reino dos céus é ele se arrepender dos seus pecados, é ele andar com integridade diante do seu Deus, é ele viver para Deus cada dia, cada momento, cada segundo. É uma destruição de vida. Não, pode possuir uma Hilux, pode possuir um, sei lá que carro é, maior, pode possuir um jato, pode possuir o que for, mas se o nome não estiver escrito no livro da vida, está condenado. Aí você tem um Lázaro que está morrendo de feridas,
doente, sei lá qual era a doença dele, mas o consolo dele era um cachorro que vinha lamber as feridas. Pensa numa situação humilhante que aquele homem vivia, mas o nome dele estava escrito no livro da vida. E quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro vivia num palácio, o outro tinha uma coisa boa, o outro tinha uma casa maravilhosa, o outro tinha comida com fartura, mas quando morreu, abriu os olhos do inferno, estando em tormento. Queria apenas o dedo do Lázaro. Eu não sei como é que estava a situação do dedo do Lázaro a última vez que ele viu, mas ao menos o dedo do Lázaro foi a sua boca. Eu acho que quando o Lázaro estava vivo, era a última coisa que aquele homem rico queria na sua boca. Era o dedo para que ela lambesse pelo cão ou pelos cães. Ele não queria aquele dedo na boca dele, mas onde ele estava a situação era tão ruim. Sabe, meus amados irmãos, eu passei por um bom tempo da minha vida lutando por título, eu passei um bom tempo da minha vida lutando por cargo, eu passei um bom tempo da minha vida lutando por essas coisas, mas foi bom, porque Deus me levou a descobrir uma coisa, que o mais importante é você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nome de instituição, os caras fazem malandragem aqui. Nome escrito ali, sei aonde, aparecendo nisso, daquilo, outro. Tudo isso aí é bobagem, é correr atrás de vento. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles viverão o impulso da santificação. Em 1 João capítulo 3, versículo 3, aqueles que têm a bendita esperança, tem isso, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade, é a violação da palavra de Deus. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, e qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Meus amados amigos, é tempo de santificação, é tempo de fazer a vontade de Deus, é tempo de andar com integridade diante do Senhor nosso Deus, é tempo de viver o chamado de Deus. E talvez a maior aflição dos homens é a morte. Eu vi no período da Covid muita gente comigo, e teve alguma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, eu estou com Covid, eu vou morrer. Eu disse: eu também. Eu vou morrer também. A pessoa disse: sim, eu não nasci para virar pé. A menos que Jesus Cristo volte essa noite e me leve para morar, aí eu vou ser apenas transformado e irei ao encontro do Senhor nos ares. Mas a Covid veio para mostrar uma coisa. E tem muita gente que prega berrando: ai, filha, eu estou falando, mas no dia que eu um desespero, ora, tu não está salvo não, tu não tem a vida eterna não. Por que tu está desesperado? Jesus não prometeu que a gente iria viver aqui para sempre. Ou ele prometeu e eu estou errado? Mas qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo e prepara-se para encontrar com o Senhor. E o medo da morte, ele é substituído pela alegria da esperança. Porque está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quanto a isto, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal, o meu corpo, e o teu corpo se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte é a serva que vai nos levar ao encontro do Criador, ao encontro do nosso Pai Celestial. E se tem uma coisa que nós temos que aguardar e esperar com muita alegria, é a morte. Porque nós não vamos usufruir do que Deus tem para nós enquanto estivermos nesse corpo de carne. Só quando a gente deixar esse tabernáculo é que nós vamos habitar com o Senhor. O que nós precisamos é viver em santificação, porque sem santificação a morte é um tormento, porque ela vai ser a tua passagem para o inferno. Mas se você viver em santificação, a morte será a serva que vai te levar à presença do Deus de toda a terra.
Colossenses 3,4 diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele vier, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Porque nós vamos, irmãos, ao encontro do Senhor nos ares. Nós vamos ficar lá nas nuvens com o Senhor nos ares. E nós vamos assistir o milênio acontecendo aqui embaixo. Nós vamos assistir os poderosos dessa terra tendo que se curvar, dizendo que são pequenos, com o bolso cheio de dinheiro, com o banco cheio de tramóia, e descobrindo que o dinheiro agora não vale nada, porque os poderes deste mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Quem tem essa bendita esperança, tem esta convicção de que a nossa recompensa não está no Banco do Brasil, não está na Caixa Econômica, não está na Bolsa de Valores, não está no cofre do prefeito e da prefeitura. Era para ser da prefeitura, mas é tudo confundido hoje. Então, não está ali. O teu tesouro está lá no reino dos céus. 1 Coríntios 3,8 diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A obra de Deus é feita em nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus não está na mão do presidente da convenção, do presidente da associação, do presidente disso, daquilo, outro. Nada. Eles têm poder de CNPJ. Mas o meu e o seu poder está na intimidade, no relacionamento que nós temos com Deus. Que o eterno nosso Deus, na pessoa bendita de Yeshua ou Mashiach, plante essa palavra no nosso coração em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.